Que delícia, que delícia! Nós estamos aqui novamente, já estamos quase finalizando, estamos no nosso penúltimo estudo e parabéns para você que está aí determinado, né, a ter uma vida próspera segundo a palavra de Deus. Isso mesmo, né? Vou repetir aqui a nossa frase, né, para você não se esquecer. Que vida próspera é um estilo de vida conforme a palavra de Deus. Isso mesmo. E hoje o nosso tema é dívidas são ruins. Isso mesmo. Nós vamos ler alguns textos bíblicos e depois vamos para a nossa consideração, como sempre temos feito, ok? Então, antes de nós lermos a palavra de Deus, nós vamos orar mais uma vez. Grandioso Jesus, nós te agradecemos, não tem como não dizer obrigada, Paizinho, por essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra e de compreendermos a fundo qual é a Sua vontade. É certo que no mundo em que vivemos, nossa mente está tão bombardeada com relação à vida próspera, à vida financeira, que às vezes nós queremos discutir com o Senhor a respeito do que realmente é melhor para nós. E queremos realmente impor ao Senhor o estilo de vida que está sendo vivido aqui embaixo. Mas o Senhor já tem as suas instruções, o Senhor já tem os seus métodos, o Senhor já tem as suas ordenanças. E que o Espírito Santo mais uma vez trabalhe no nosso coração, para que a nossa mente realmente seja transformada e que nós venhamos fazer aquilo que é a sua vontade. Nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos lá então para o estudo da palavra. Eu falei penúltimo estudo, né, gente? Nem é o penúltimo, né? Nós estamos no quinto, falta mais 2, né? Então vamos lá. Dívidas são ruins. Vamos ler Provérbios 22, verso 7. Primeiro texto que nós vamos ler. Em Provérbios 22, verso 7, diz bem assim, ó. O rico domina sobre os pobres, e o que toma emprestado é servo do que empresta. Depois a gente faz as nossas considerações, hein? Romanos 13, verso 8. É um texto muito conhecido, né? 13, verso 8. A ninguém devais coisa alguma, a não ser o amor com que vos ameis uns aos outros, porque quem ama aos outros cumpriu a lei. E o texto de Deuteronômio, que é longo, eu vou ler também só o primeiro verso, Deuteronômio 28, de 15 a 68. Lembra que a gente já leu o começo de Deuteronômio 28, que falava a respeito de bênçãos? Do 15 em diante, fala a respeito das consequências da gente não obedecer às ordenanças divinas. Então, o versículo 15 diz assim: será, porém, que, se não deres ouvidos à voz do Senhor teu Deus, para não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos e os seus estatutos que hoje te ordeno, então virão sobre ti todas essas maldições e te alcançarão. Cai naquela palavra que eu expliquei para vocês da cafeteira, que a gente quer transformar a cafeteira em leiteira, né? Então, volta lá o vídeo se você não pegou esse exemplo, que é o que Deus quer nos dizer aqui, né? Então, gente, em Provérbios, Deus deixa claro, se você toma emprestado, você vai se transformar em servo daquele que te emprestou. E o Senhor fala assim, se você tem que dever alguma coisa para alguém, deva somente o amor, ok? Se você seguir esse simples princípio, mais que qualquer outro, trará paz para os seus familiares e prosperidade para a causa de Deus. Dívida causa estresse familiar e individual. Se você tem dívida, você sabe do que esse texto está falando. Você não dorme bem, quando chega a época de pagar aquele parcelamento, você fica incomodado, você fica injuriado, você fica estressado. Você desconta na sua família. E a maioria das pessoas, ao invés de eliminar a dívida, para eliminar o estresse, vai lá e faz outra dívida. Gente, isso é triste, mas é isso que a gente vê aí nessa sociedade terrível, né? Então vamos fazer aqui a nossa analogia, como sempre, em cima dos nossos estudos, para depois a gente pontuar alguns passos para nós termos a nossa vida próspera, né? Veja bem,
Lamentavelmente, a dívida submete as pessoas a uma pressão de vida de escravidão. E foi dessa vida de escravidão que Jesus veio nos libertar, irmãos. Isso que nós temos que entender. E nós nos colocamos nesse jugo novamente quando fazemos uma dívida, porque ficamos presos àquilo. Imagina, você tem uma dívida aí você não quer ficar naquele emprego, você é obrigado a ficar por causa da dívida. Você está preso, você está escravo daquilo. Você está escravo de não dormir direito, suas noites de sono, porque aquilo te perturba, aquilo te incomoda, né? Sem contar que você escraviza a sua família a viver com você de mau humor, não é verdade? Então, eu vou ler aqui para vocês, como tem gente que fala assim, mas a prestação é pequenininha, o que tem a ver, né? Assim é o endividamento, gente. Ninguém imagina que o pior pode vir de um pequeno vazamento. As famílias estão afundadas em dívidas, gastam mais do que ganham a cada mês, estouram os limites de cartão de crédito e ainda são seduzidas pelos bancos a consumir a prazo, a fazer empréstimo pessoal e financiar faculdade, carro e casa. Gente, sabe o que eu acho interessante? Não, que eu acho um absurdo, na verdade. A pessoa vai lá e faz um financiamento no banco para pagar outra dívida. Ela faz uma dívida para pagar outra dívida. Ela está tão cega que ela não enxerga o prejuízo que ela está tendo na vida dela, entendeu? E ela fica mais preocupada e mais escrava ainda. E lembre-se, o Senhor Jesus veio para nos libertar dessa escravidão. Então, quando o Senhor nos aconselha a correr das dívidas, a não fazê-las, é o melhor para a nossa vida, ok? Olha esses tópicos, queridos. As dívidas podem vir dos seguintes fatores. Sonhos de adultos, que são muito caros, né? Por isso que é muito importante planejar esses gastos. Pode vir em comer em locais caros, é legal, mas isso pode virar uma dívida muito grande no seu cartão de crédito, né? Falta de planejamento do orçamento doméstico, que é um dinheiro sem controle, né? Compra o que quer, faz o que quer, a hora que quer. Um estilo de vida consumista, é aquelas pessoas que compram mais do que necessitam, compra coisa que nem necessita, nem vai usar. Crédito fácil, que é uma armadilha para aumentar o consumo para você entrar na dívida, né? Hoje os vendedores, gente, eles falam tanto, né? E eles querem te convencer que você precisa fazer aquela dívida, você precisa daquele objeto. E eles facilitam e você nem percebe, não, o que é 3 mil, por hoje só tá 2.800, eu parcelo até em 10 vezes sem juros. Gente, que absurdo, né? E redução da renda, né? Tem aqui contas imprevistas, que pode ser a reforma de uma casa ou um problema de saúde, tá? Essa dívida pode surgir aí. E redução da renda, que pode ser perda de clientes, se você tem a sua empresa, ou pode ser o desemprego, né? Se você é contratado aí. E eu quero destacar aqui para vocês também a primeira razão. Há 3 razões que também podem surgir os problemas financeiros, para depois eu entrar aqui na palavra de Deus, que o Senhor tá dizendo para nós, não entre nessa vida de escravidão, porque eu te libertei, foi para a liberdade que eu te chamei, tá bom? Então aqui, ó, a primeira razão, porque os problemas financeiros podem surgir. Gente, um exemplo. Uma doença repentina e a pessoa não tem um fundo de reserva, conforme a gente estudou no estudo anterior, né? Um desastre natural ou nascer uma pessoa que nasce em extrema pobreza, tipo um desastre natural. Gente, quando vê um tsunami, quando vê um desabamento, né? Então, assim, a pessoa pode entrar em dívida sem querer, porque ela ficou sem nada, ela perdeu tudo, né? E nesse caso aí, a gente nós cristãos entramos com esse apoio, né? Um bom conselho, uma boa escola, uma boa igreja estruturada para ajudar este tipo de pessoa que está em extrema pobreza, que foi pega de morte de surpresa, que foi acometida de um acidente da natureza, entende? Então, aqueles conselhos que Deus nos deu no estudo anterior, se nós estivermos seguindo ele agora, nós podemos ajudar essas pessoas aqui que entram nesse problema financeiro sem querer, entende? Agora a Bíblia também nos adverte que tem aquelas pessoas que entram em dívidas conscientemente, tá? Então essa segunda pessoa é considerada como a Bíblia a pessoa gananciosa.
Ó, aprender a viver contente com o que possui é o princípio bíblico. É um princípio bíblico, gente, contentamento. Você vai receber todo dia mensagens para comprar o que você não precisa, com o dinheiro que você não tem, para se sentir bem à frente de pessoas que você nem conhece. E é verdade. Alguns endividados se acham tão pobres que não podem ser dizimistas e ficam sem as bênçãos de Deus. E João Batista recomendou aos soldados assim: contentai-vos com o vosso soldo, que está em Lucas 3:14. E Paulo exortou assim, né? Eu gosto de dizer Paulo, né? Ele foi inspirado por Deus. Jesus escreveu assim, pelas mãos de Paulo: de fato, grande fonte de lucro é a piedade com o contentamento, porque nada temos trazido para o mundo, nem coisa alguma podemos levar dele. Tendo sustento e com o que nos vestir, estejamos contentes. Ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e na perdição. Então a Bíblia aí fala que existem pessoas que entram de forma consciente nas dívidas por ganância, por não estar felizes com aquilo que tem, né? Nunca estar contente com aquilo que tem. Sempre quer mais e nunca se saciam, né, gente? E a terceira hipótese é por falta de inteligência financeira, né? Porque são muitas pessoas que não têm a capacidade, são fracas nesse aspecto para estudarem a fundo ou simplesmente porque nunca foram expostas aos ensinamentos bíblicos, que é o que você está sendo agora. Então, a partir de agora, você está indesculpável de entrar em crises financeiras. Isso mesmo. Gastar e usar o dinheiro para qualquer fim antes que o mesmo seja ganho é um laço. Gastar antes de receber. Eu quero ler para vocês aqui, Lar Adventista, página 392, 393. Decida nunca incorrer em outro débito. Nega-te 1000 vezes, nega-te 1001 coisas antes de entrar em outra dívida. Esse tem sido a maldição de tua vida, entrar em dívida. Evita como evitarias a varíola. Evita a dívida, gente. Nós temos conselhos na Bíblia, nós temos conselhos aqui neste livro Lar Adventista, profético, que nos ajuda muito. Evite a dívida, né? E eu quero dar aqui um exemplo para vocês, bíblicos, que o Senhor tem nos libertado dessa escravidão. Então, como nós estamos aí vindo de um aprendizado, de um ensinamento, já estamos aí no nosso 5º dia, né? Nós entendemos que se nós aceitamos o Senhor na nossa vivência como dono de tudo, dono da nossa mente, do nosso corpo, criador de tudo e mantenedor de tudo, e já aceitamos que nós somos mordomos também, nós chegamos aqui ao 5º estudo e vamos também compreender que nós queremos ser livres, porque foi para isso que Jesus nos libertou. Então nós vamos seguir a partir de agora essas instruções, né? E eu vou ler aqui para você textos bíblicos. O que toma emprestado é servo do que empresta, Provérbios 22:7. E que pode indicar falta de contentamento. Possuir o que não se pode ter, pode ser uma falta de contentamento. E em Filipenses 4, Deus nos diz assim: porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Isso é contentamento, né? Atendei agora vós que dizeis, hoje ou amanhã iremos para a cidade tal, e lá passaremos um ano, e negociaremos, e teremos lucros. Vós não sabeis o que sucederá amanhã. Isso está em Tiago 4, 13 e 14. Então, são dívidas que presumem um futuro, tá? E também tem o dinheiro fácil, que geralmente é golpe. Deus já nos advertiu disso, que ele fará ora os que querem ficar ricos, caem em tentações e enciladas, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça desviaram da fé e a si mesmos se atormentam com dores, ok? E não seja fiador de ninguém. Deus diz assim, ó, filho meu, se ficaste por fiador do teu companheiro, estás preso com as palavras da tua boca. Livra-te, pois caíste nas mãos do teu companheiro. Vai, prostra-te e importuna o teu companheiro. Não dê sono aos teus olhos. Livra-te
como a gazela da mão do caçador, que está em Provérbios 6, de 1 a 11, 11, verso 15, capítulo 17, verso 18, capítulo 22, verso 26. Lembre-se de que as dívidas também podem manchar nosso testemunho cristão. E em Salmos 37 diz: o ímpio pede emprestado e não paga, o justo, porém, se compadece e dá. E se nós fizermos alusão a que nós já estudamos, segundo os princípios bíblicos, nós devemos ter essa oferta separada para emprestar? Não, para dar, não é verdade? Nós devemos ajudar dando, isso mesmo, doando para as pessoas. Isso é um dos passos para a prosperidade. Vamos lá aqui para a conclusão. Para ter uma vida livre de dívidas, é preciso reconhecer o problema e tomar a decisão de começar uma nova vida livre delas. É possível se você pedir ajuda divina. Destrua seus cartões de crédito, o cheque especial e não faça empréstimos bancários com altos juros. Seja determinado. Não utilize o dízimo para pagar dívidas. Desenvolva um plano realizável de quitação das dívidas existentes. Estabeleça e siga metas. Não nos devemos sentir perturbados se nossos vizinhos constroem suas casas e as mobiliam de tal forma que não somos autorizados a acompanhar. Lar Adventista, página 384. Um exercício para você que eu achei super legal isso daqui, ó. Se você está envolvido em uma competição emocional, assim, com seus vizinhos, com outra pessoa, então saia aí da sua casa hoje à noite e grite bem forte: vizinho, você venceu! Pode comprar o melhor carro, os melhores móveis. Eu estou fora dessa corrida doida. Você vai se sentir livre. Esteja fora dessa corrida doida, porque Deus não nos chamou para vivermos conforme o padrão deste mundo. E aí, anote aí os passos deste estudo para você prosperar. Primeira, obedeça a palavra de Deus, né? Que nós aprendemos aqui. Segundo, não faça dívidas, quite as que você tem. Faça um planejamento para quitar as que você já tem. Terceiro, tenha contentamento. Seja feliz com aquilo que você já possui. Assim você vai aprender a esperar os presentes que Deus tem para te dar, ok? Quarto, não gaste antes de receber. Isso é muito importante, gente. Não gaste antes de receber, ok? Mesmo porque você vai estar sendo infiel a Deus. Você gastou antes de receber, então logo Deus não é o primeiro. Cadê o dízimo? O dízimo não tem que vir primeiro, minha gente. A gente não já aprendeu isso em estudos aí anteriores? Pois é, preste atenção, hein? E o quinto passo de hoje é: corte o mal pela raiz. Se você tem problema com o seu talão de cheque, com o seu cartão de crédito, gente, corta pela raiz, quebra, tira isso da sua vida, se você não consegue ter esse controle aí, ok? O ideal é realmente que a gente fizesse como Deus ordena. Se você tem o valor, tá dentro do seu planejamento, você vai lá e adquire o bem, ou compra o alimento, a roupa, o que é necessário para aquele momento na sua família e para você, para sua sobrevivência. Se vocês não têm, o ideal não seria nem usar o cartão. Eu vi falando isso aqui em casa, gente. Ah, a sua casa é perfeita? Não, gente, a gente está numa crescente, né? Nós estamos estudando a palavra de Deus todos os dias e nós, principalmente nós desse século, nós precisamos de uma reforma e um reavivamento assim absoluto na cabeça, uma chacoalhada na cabeça, né? Eu sei que é reavivamento e reforma primeiro, tá, gente? Porque nós estamos doutrinados a dívidas, nós estamos viciados nos cartões, é muito fácil, né? Ah, eu pago outro mês, mas eu vivo dizendo aqui pro meu esposo, e é um ensinamento que eu tenho pra mim, de conformidade com o que eu já vi na Bíblia, né? Que é gastar antes de receber, né? O cartão de crédito nada mais é gastar antes de receber, o talão de cheques também é, né? Então você gasta aquilo que você ainda não recebeu, né? E então aí você cai aí nessa coisa de: será que o dízimo tá vindo primeiro ou eu estou realmente deixando o dízimo para depois, para uma segunda opção, né? Cabe aí você pensar diante de tudo que nós temos visto até agora e colocar na balança aí da sua casa como é o melhor a ser feito. Então fica aí esse ensinamento de hoje, que nós aprendemos que nós devemos cancelar todas as dívidas, porque dívidas é ruim,
Dívida não é um ensinamento de Deus e o Senhor Jesus já nos libertou desse sistema de escravidão. As dívidas nos escravizam, queridos. Você precisa entender isso. Tira o seu sono, tira a sua paz, te deixa preso nos lugares onde você não quer estar e acaba com a harmonia do seu lar e a paz do seu lar. Você fica uma pessoa mais estressada, mais nervosa e acaba que desconta na sua esposa, no seu esposo e nos seus filhos. Então, vamos orar para que o Espírito Santo realmente transforme a nossa mente, né? Muitas, como aquele versículo do começo do estudo lá, né, em Timóteo 6, né? Se a gente não concordar com aquilo que Deus está nos ensinando, nós já sabemos a consequência que vamos colher. E depois nós não temos nem para quem reclamar, não é verdade? Então vamos orar. Querido Jesus, é bem verdade que estamos envolvidos num sistema de que nos empurra a fazermos dívidas e que parece que às vezes que não conseguimos nem mais sobreviver sem dívidas, sem cartão de crédito, sem cheque especial, sem talões de cheque, sabe-se lá mais o que existe nessa terra, sem prestações e tal. Mas o Senhor vem nos ensinando que o Senhor nos libertou da escravidão, desse jugo pesado. E isso é um tipo de escravidão. Então que o Espírito Santo nos dê força, poder, autonomia, para poder mudar a nossa vida, a nossa vivência aqui na Terra e não vivermos mais de acordo com os princípios deste mundo, mas nos submetermos à vontade do Senhor e vivermos conforme a Tua Palavra nos ensina, livres de todas as dívidas. Nos ajude a fazer planejamentos para quitar as dívidas que possuímos e não mais fazer nenhuma nova dívida, Senhor, mas viver contentes com aquilo que temos e pedindo sempre orientação para o Senhor com o que fazer com o recurso e a ferramenta que é o dinheiro que o Senhor coloca nas nossas mãos, porque nós somos mordomos do Senhor, estamos a serviço do Senhor. Nós te agradecemos pela sua misericórdia e pelo seu amor e nós oramos em nome de Jesus. Amém. Olha, um grande beijo aí para vocês, falta só mais 2 tópicos, fica firme aí na rocha e vamos que vamos, gente, até amanhã.